Eita, Deus maravilhoso é esse nosso, está no trono de glória e nós aqui na terra glorificando e exaltando a Ele, Ele que tem todo o poder. Oh, aleluia! Meus amados irmãos, estamos trazendo hoje uma palavra, medite nela, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus é maravilhoso, né, irmã? Deus sempre é maravilhoso para conosco. E eu vou ler apenas um versículo aqui, irmã, que se encontra em Mateus, mas é muito bom a gente ler o texto e o contexto para a gente entender do que Jesus estava falando, né? Mas uma palavra que sempre veio ao nosso entendimento, que a gente tinha que, e a gente entendia, eu vou só ler aqui, depois a senhora vai entender o que eu estava falando, ó. Mateus 10, o versículo 37, que diz assim: quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Né? E quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Irmãos, quando nós tínhamos outro entendimento, que nós não vemos, né, tá falando de passado, essas coisas, mas a gente achava que quando a gente aceitava Jesus, a gente tinha que abandonar nosso pai, achava que Jesus estava falando sobre isso, né? Que nós tínhamos que abandonar nosso pai, nossa mãe, nosso parente de sangue carnal, para seguir a ele, não é? Mas aqui, nessa história, Israel estava debaixo de muita idolatria de muitos deuses. O que Jesus estava falando aqui era completamente diferente do que nós tínhamos outro entendimento antes. Não é abandonar, porque o nosso Deus, ele é espírito. Lá em Mateus 15, 24, ele diz que não veio senão para salvar o povo da casa de Israel, né? O Jesus na carne, ele veio cumprir aquele sacrifício. Então, a mulher samaritana, ela entendeu o que Jesus estava falando lá no poço, quando ela, se a gente for ver essa passagem, com a passagem da mulher samaritana, quando ele falava com ela, que ela disse que não tinha marido, começaram aquela conversa, né? E ela disse que não tinha marido, e ele disse: o que tu tem agora não é teu. Aí ele disse assim, aí rapidinho ela muda a conversa e diz assim: nós os samaritanos adoramos no monte e o judeu lá em Jerusalém, né? Aí ele disse: mulher, a hora já chegou. Ele mudou completamente. Então as pessoas pensam que é marido físico. Jesus sempre usou algo físico porque o judeu era um povo que tinha que ver para crer, né? E ele disse bem claro que bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Glória a Deus. Fé, né? Aleluia. Então ela entendeu e logo ela saiu levando a boa notícia. O evangelho é a boa notícia. Aleluia. Não era o evangelho, mas aquela mulher entendeu que ele era o Cristo, que os profetas tinham falado que vinha. Aleluia. Então, os maridos que ele estava falando eram os deuses que eles idolatravam, eram os homens que ele seguia. E passa tempo, gerações, e as pessoas não entendem que Jesus, ele usou físico para que nós entendêssemos o espiritual. Aleluia. Os maridos ali que estavam falando para aquela mulher, eram os deuses que ela ia no monte, né? Porque hoje não se vai em lugar nenhum para adorar a Deus. Deus mora dentro de nós. A buscar ele, né, Não irmã? tem como nós ir buscar algo que já mora em nós. Verdade. Não é verdade? Para nos colocar cabresto, para nos colocar sacrifício, para nos colocar fardos, né? Que nem ele falou lá em Mateus 23. Vocês são homens que vocês não entram no reino e nem deixam o povo entrar. Vocês colocam fardos pesados, falando com os fariseus religiosos, os sacerdotes da época, né? Vocês colocam fardos pesados nos homens que vocês, nem com a ponta do dedo, vocês levantam. Não é verdade? Então, se a gente jogar para o âmbito espiritual, que Jesus não veio, se ele viesse buscar coisa carnal, ele tinha sido muito rico, ele tinha fundado igreja, ele tinha construído igreja, ele tinha construído mansões, ele andava
transformava até carro em ouro, né? Uhum. Mas não, ele mostrou todas as passagens dele, ele está mostrando que o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é no âmbito espiritual. Tanto que ele sempre falou que os discípulos iam sofrer, não é? Uhum. Eles iam ser entregue aos governos daquela época. Maltratado, né, ser irmã? maltratado. Foi o que aconteceu. Assim como Jesus foi maltratado, Uhum. as pessoas não entendiam, Pois é. né? Pois é. Não acreditavam que ele era o Messias enviado por Deus Pois é. para salvar a humanidade. Será que ele queria que nós abandonássemos nosso pai, nossa mãe, nossos parentes, se ele não fazer acepção de pessoa? Uhum. Se quando os fariseus trouxeram aquela mulher pega em adultério, ele podia ter condenado ela? Mas não condenou? Não condenou porque ele não estava mostrando algo físico. Ele foi dizer o que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Ele não usaria a sua grande misericórdia e graça para salvar aquela mulher que fala daquela passagem dos cachorrinhos, Uhum. né? Que ela não era judia, porque ele veio para os judeus, que ele era judeu, ele veio cumprir, mas a fé dela é tão grande que ele disse que a filha dela já estava curada, podia ir, né? Ali ela alcançou uma graça. Aleluia. Né? Antes da graça chegar, Glória a ela Deus. alcançou uma graça. E nós estamos felizes, né, irmã? Graças de a ter Deus. esse conhecimento hoje, que Cristo veio fazer algo no âmbito espiritual. E hoje estamos já na Nova Jerusalém, Estamos exaltando exaltando o nome desse Deus maravilhoso. esse plano tão maravilhoso, o plano da salvação, né? Deus planejou e foi concluído com Jesus, né? Na cruz. Na cruz. Pois é. Então hoje, Cristo vive, reina, está no trono de Deus e nós estamos aqui glorificando, exaltando, confessando que Ele é o nosso Senhor, Ele é o único Senhor, né? E Salvador das nossas vidas. Ficando aqui esta palavra para o seu coração. Amém? Amém. Aba, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus.